explicar aqui quem é o arranjo, né? O arranjo é o caso onde nós temos M como o valor, né? Na verdade, o valor não, o número de possibilidades, ou seja, na vida nós temos diversas possibilidades de emprego. Nós temos doutor, médico, empresário, jogador de futebol, enfim. Mas às vezes a gente está inserido num contexto social que não permita que a gente possa ter todas essas opções. Então, a gente tem apenas um número possível de oportunidades. Então, quanto ainda ao número de possibilidades totais, N é o número possível de. Então, a gente tem essa diferença de possibilidades e do que é realmente possível. Então, enquanto que M é o valor de possibilidades totais, né? Na verdade, N é apenas um número possível. Ou seja, diante de diversas oportunidades de emprego, às vezes a pessoa mora num local que o único caminho seja ser barbeiro ou ir para determinada idade. Então, N é um valor limite, não é um número ilimitado. Existe um número limite para N. Então, quando o número de N é maior do que o número de N, a gente tem um arranjo. Por exemplo, digamos que a gente tenha um cargo de líder, vice-líder e suplente. E aí a gente tem digamos que o líder seja o presidente, né, de uma associação. Digamos que o líder seja Lula. E aí o vice seja, o Bolsonaro, não sei, uma chapa Lula-Bolsonaro. E o suplente seja, o Enéas, ele surge do nada, né, ele volta a viver, ele clona o DNA do Enéas e ele começa a trabalhar normalmente na política. Então, nós temos aqui o caso da gente inverter as ordens. Digamos que, em outro caso, na verdade, o Enéas briga com o Lula para ser o líder, né, dessa chapa. E aí o Lula, ele acaba sendo o vice e o Bolsonaro vai para o suplente. Então, nós temos aqui um caso de alterarmos essas pessoas, né, para determinados cargos. E isso faz com que a gente altere todo o contexto inserido. Esse é o caso do arranjo. Então, o arranjo é o número possível aqui da gente ter essas pessoas ocupando um determinado cargo na política. Então, de um modo mais simples, né, mais técnico, que é mais uma coisa para a gente pensar e tudo mais, porém, de um modo mais amplo e aplicado nas provas, nós temos uma fórmula para o arranjo. Então, o arranjo de N, que é o número total de possibilidades, e N, que é o número possível, que é um número limitado menor, é igual a fatorial de N, que é o número total, dividido pela diminuição de valor total e o valor possível, vezes a fatorial. Essa é a fórmula para arranjo. Então, geralmente o arranjo ele vai ter uma combinação da permutação de 3 ou 4 números. Por exemplo, digamos que a gente tenha, eu estou sem exemplo agora, mas o arranjo geralmente ele se configura dessa forma aqui. Você tem 23, 22, 21. Pronto. Então, o arranjo geralmente é a multiplicação desses números. No final, o resultado final de um arranjo sempre será esses números assim grandes, porém limitados. Até porque o valor de M não é igual ao valor de N. O valor de N é maior que o valor de N. E com essa informação aqui, você consegue já aplicar em alguns exercícios.
como o intuito desse canal é prática, é importante a gente ter sim noção da teoria, mas tem uma ênfase total nas práticas. Então, pega qualquer exercício de arranjo e aplica essa forma. N é o número de possibilidades totais e N é o número possível. E assim você sempre vai chegar no resultado final.